Queridos santos, nossos amados ouvintes do podcast Casa na Rocha, lembrando que toda sexta-feira, episódio novo, e também aproveitar aqui já para fazer a propaganda, né? Dica aí da minha esposa, já fazer a propaganda logo no início. Isso é bom, isso é bom. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscrevam, é só áudio, tá? Somos da velha escola do podcast, apesar de estamos... Podcast aqui... raiz. Raiz, é isso aí. Mas também estamos lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. Então, na internet aí vocês nos encontram, até na Índia. Também tem o nosso site, casanarrochapodcast.com, que tem textos também, se vocês quiserem dar lá uma chegada e uma meditada. Tem o nosso grupo no WhatsApp, e só membros desse grupo participam de nossas enquetes e de uns brindezinhos, gastando uma grana aí com nossos ouvintes. Maravilha, maravilha. Mas aqui hoje eu estou reunido com dois queridos e amados irmãos, meus companheiros em Cristo. Estamos aqui. Ramonzito. Estamos aqui. Codinome Pronto. Ramon Bastos. O único. Quer dizer, não é o único, não. Tem dois. E o Nando é o nosso Fernando Santana. Nando Santana pra vocês. Maravilha. E hoje vamos bater um papo aqui bem legal sobre a procura da felicidade. Ficou esse mesmo, foi? Ficou a procura da felicidade. Só que a procura da felicidade, o que não me contaram. O que não me contaram. E nem a você e nem a você também. É. Então, fica aí com a gente que o papo vai ser bom. Nada mais digno que começar esse papo com aquele que levantou a questão. A procura da felicidade. E deu título ao tema, né? Oh, Senhor. Ou melhor, deu título. Oh, E aí, Ramonzito, nos conte. Ramonzito Bastos. caros casters. Sem e filtro. ouvintes. Sem filtro é um perigo. Sem filtro. Pensando nesse tema, em busca da felicidade, o que não me contaram é justamente pensando no contexto da sociedade que vivemos. Pensando no texto, orando, aí eu falo, como foi o cortejar de Adão e Eva? Adão não teve muita escolha não, né? Não teve escolha. É a verdade. A minha fé me permite dizer que Adão foi abençoado porque foi o Senhor que olhou assim e falou... Glória a Deus. Então, o Senhor é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Glórias. Adão, qual foi a expressão dele? Essa é osso do meu osso e carne da minha carne, foi assim mais ou menos? É assim que está escrito para não ter. Essa não é revista nem atualizada, mas vai ser corrigida, né? Então, amados... Tradução de hoje. Então, pensando em Adão e Eva, pensando em Abraão e Sara, pensando em Isaac e Rebeca, hoje nós estamos vivendo uma sociedade onde está se combatendo muito todos esses princípios. Nós, como jovens, nós fomos formados em sociedade ocidental. E essa é a minha pergunta. Nós somos criados em busca da felicidade, mas não a felicidade em Cristo, mas uma felicidade que é oferecida pelo mundo. Então, como jovens solteiros cristãos sofrer essa metanoia? A gente recebemos a vida de Cristo, recebemos o evangelho do reino, amém. Mas isso se dá instantaneamente na cabeça de um jovem que muitos vêm de uma família mista, onde o namoro faz parte da cultura. O ter uma esposa, ter um casamento significa ser bem-sucedido. E aí fica aqui a deixa para estar pensando nessas coisas, nesse assunto. Eu estava pensando em Will Smith com o filho dele. Em busca da felicidade. Né? Que está ali, né? A procura da felicidade. Esse tema, dentro do que você está falando, Ramonzito, não sei se eu vou sair dele, mas daquilo que eu compartilhei com vocês antes, né, lá no texto, me veio mais essa busca relacionada ao matrimônio, seja por influência da igreja, seja por influência dos pais, mas que talvez
façamos algo místico em cima disso, né? Sim. E desprezemos a palavra. E que palavra, né? Aquilo que eu compartilhei com vocês relacionado ao solteiro cuidar das coisas do Senhor em tempo integral. Todos nós buscamos fazer isso, mas aqui são 3 casados em que também se preocupam em agradar suas esposas. Afinal, isso é lícito e a palavra também nos direciona a isso, né? Afinal, vivemos a vida com o mundo lá. É o que nosso querido e amado irmão Pedro, o Cefas, falou, né? Então, na minha mente fica muito a condição dos nossos jovens solteiros e viúvos, porque às vezes a gente esquece que possa ser que tenha viúvos entre nós. Eu digo entre nós, congregação, mas como igreja, sim. Assembleia, com certeza. Em que desejam matrimônio também, ou querem o matrimônio novamente, né? São viúvos, é lícito que se casem, se assim Paulo preferirem. César do Logos casou, eu soube. Foi Paulo César É? do Não Logos. sabia, não. Aqui eu vou entrar que sabia, não. Mas ainda assim a minha mente fica um pouco voltada para aqueles solteiros, para os nossos amados irmãos solteiros, em que podem estar se equivocando dentro daquilo que eles colocam na prioridade. Eu confesso que esse tema, para mim, a procura da felicidade, o que não me contaram, me remeteu muito a essa condição, sobre o equívoco das prioridades. Eu vou deixar, por enquanto, esse ponto aí, que eu acho que não tem muito a ver com o que você está trazendo. Mas aqui nesse bate-papo a gente vai desenrolando, que agora eu quero ver aqui meu companheiro Nando. Estou aqui, como sempre, muito pensativo, né, sobre tudo isso que está sendo falado. O pensador. Eu não esqueci não que domingo eu fui... Domingo não. No sábado eu fui chamado de o irmão que traz a reflexão. Por Bial. Bial disse, isso aí... Eu gostei. Tem um termo hebraico pra isso. Eu gostei. O irmão tá... Mas eu gosto muito de pensar naquilo que está sendo O hebraico ou grego, não sei. E eu lembrei Latim. que esse tema, né? Ele puxa para algo que me perguntaram um pouco antes de eu casar. E disse assim: Fernando, por que você tá casando? Meu coração vem logo, né? Eu tô apaixonado por essa mulher, não tem uma outra resposta. Mas ao mesmo tempo que veio essa questão de estar apaixonado por aquela mulher, tinha algo em meu coração que estava muito bem definido. Não era para ser feliz. Eu não estava casando para ser feliz. Porque o jovem que casa para ser feliz, ele está fadado a não ser feliz. Por quê? Porque a gente se engana achando que o casamento ele vai trazer felicidade. E no meu coração já tinha uma definição. Eu sou feliz porque tenho a Cristo. Eu era feliz. Quem me conhecia até os 23 anos, que foi quando eu casei, sabia que Fernando era um jovem extremamente feliz. Aleluia. Né? E hoje você tá como, meu irmão? Continuo extremamente Ô, feliz. glórias! Continuo por quê? Porque eu continuo servindo a Cristo. Amém. Claro que o casamento vai me proporcionar momentos de felicidade diferentes de quando eu era solteiro. Mas como solteiro, eu vivi uma solteirice completa. Completa até os meus 23 anos, né? Eu fazia coisa de solteiro, eu viajava, eu tava com os irmãos em todos os lugares possíveis que me chamavam. Eu não estava preso ao pensamento de não posso fazer isso porque agora eu quero casar, né? Eu me programei sim para casar desde cedo, quando diz respeito a me profissionalizar, quando diz respeito a cumprir todas as coisas, mas ao mesmo tempo, tocando nesse ponto que você trouxe, Fábio, eu sabia que eu vivia para o Senhor, né? Então, era para pregar o evangelho, eu estava com os irmãos pregando o evangelho, eu estava desenvolvendo a obra do Senhor, eu queria trabalhar para Deus. O casamento, eu queria casar, porque culturalmente nós somos ensinados, né? Que acho que faz parte da vida. A gente nasce, cresce, casa, reproduz e morre, né? Basicamente fica assim. Apesar também de saber de que nem todos casarão, porque Deus diz que alguns, né?
Aí eu acrescentaria quem alguns lê. que se fizeram entenda. eunucos, há uns que os homens fizeram eunucos. Eu acho que às vezes a gente é muito movido pela cultura e não pelas escrituras. A gente acaba tendo torcidas para casamento, torcidas para se relacionar para casar, como se houvesse um propósito específico dentro desse casamento. E aí eu digo, né? Antes que joguem pedra em mim, não que não Até se pedras casem. virtuais. Os dislike, ficar de solteiro dando dislike lá. Não que não se casem, mas aí eu entro com o que o companheiro não está falando aqui. A condição é por que eu estou casando. Acho que fica uma pergunta. Acho que no momento que você começou a falar, Nando, talvez veio a pergunta na cabeça de quem está ouvindo. Por que casar? Por que casar então? Às vezes falamos que casamos para a glória de Deus. Tá, todas as coisas são para a glória do Senhor. Porque dele, Nós por meio vivemos dele, né? para a glória do Senhor, não tem uma Todas outra. as coisas. Então a gente já retira isso como uma cláusula específica. Não caso para ser feliz. Então qual é esse mistério do casamento? Ramonzito, você casou por quê? Por que você casou, Ramonzito? Eu casei pra ser feliz. Você casou para ser Foi. feliz? Depois que eu aprendi que não era pra ser feliz. Eu vou ser sincero com vocês, né? A primeira. Amém. Depois que eu descobri que o casamento é para cooperar com o propósito de Deus, as coisas começaram a andar de forma correta. Mas eu também fui influenciado por esse pensamento romantista. Deixa eu te ajudar, viu? Me ajude. Deixa eu te ajudar. Me ajude. Ó, Fernando. Queridos ouvintes, o casamento ele não é para cooperar com o propósito de Deus, é para continuar cooperando. Isso. É isso Porque- aí. porque alguns usam essa frase, dizem assim, não, eu vou casar para cooperar com o propósito de Deus. Eu vou perguntar assim, ei, e a Bíblia fica onde? Que a Bíblia diz que o solteiro vive muito mais pro Senhor do que o casado, porque como o próprio companheiro disse aqui, né, que o casado ele precisa cuidar das coisas do mundo e de como agradar a sua esposa. Cuidar das coisas do mundo não é viver para o mundo, né? A gente precisa saber disso. claro, Quando se né? fala de cuidar das coisas do mundo, é mesmo ter que gastar tempo trabalhando. Sim. Trabalho é ótimo, amo trabalhar, mas Eu, às Hoje- vezes, não. hoje eu trabalho muito por conta de que eu tenho uma família para sustentar. Sim. Se eu sou solteiro, eu posso me dar o luxo de procurar um trabalho que me exija menos, vou colocar assim, Sim, sim. né? E trabalhar mais para o Senhor. É bom a gente Bom, ficar com atento certeza. a essas coisas, né? Uhum. E pra mim, dentro dessa pergunta, o porquê casar, eu mesmo já traria uma resposta e que infelizmente é o cenário de hoje, né? É o cenário de hoje. O próprio apóstolo ele diz assim, ó, aquele que não aguenta, que case, né? Para que não Ele caia tá em pecado. abrasado, Se melhor- o bicho tá melhor casado que pegando, abrasado, vá né? buscar conselho. Que... Para que não caia em pecado. Mas essa para mim, diante de todos aí, a gente pode ter talvez 1%, 2% dos homens, eu vou colocar muito direto para os homens, que buscam casamento, é muito por conta dessa palavra, para que não caia em pecado. Por que você afirma isso, Fernando? Eu colocaria 0,5. só pra não perder a fé. Pois é, Nando, por que você afirma isso? Porque quando você vai coletar o dos homens, né? Ah, tá, e por que você quer casar? Basicamente é essa a resposta. Alguns tentam ainda colocar flores ali na resposta. Ah, é porque Deus, Jesus e outras coisas. Não tem outra. As mulheres, é porque hoje não, né? Há muito tempo existe todo um romantismo que é empregado dentro desse casamento. É disso que eu tô falando. E aí é uma outra preocupação que traz. E a busca da felicidade, Nando, é justamente isso. A procura Eu acho da felicidade, só pra gente catequizar, a gente é a procura, A da, procura felicidade. da felicidade. Eu vou usar a capa de Will Smith. Procurar e nesse buscar episódio. é a mesma coisa, que, quase. então, com Depende, peso, porque... Não, Ramos, eu vou ter que te interromper aqui para um momento de exegese. Vamos lá. Porque quem busca... Cadê o coro? Quem busca, encontra. mas lá não fala quem procura. Brincadeira, vai, Ramos, eu te falei. Então, o contexto cultural, ouvindo o que você está falando, Nando, tem muito a ver porque hoje
Se fala muito em Príncipe Encantado, A Princesa dos Meus Sonhos, Minha Cara Metade. Sei que você fala Minha Casa Minha Vida. Minha Cara Metade. São coisas que vão influenciando você desde a criança, desde da sua tenra infância. E você vai criando, você vai crescendo com esses estímulos. Seja num desenho animado, seja em uma novela, seja em um filme. Então você acaba confundindo. Quando você encontra Jesus, você tem que fazer uma mudança de prioridades. Só que acontece que, como solteiros, o que acontece é que eu acho que esse start não é dado. E ele continua dividindo a atenção. Ele recebe a vida de Cristo, mas por outro lado também ele está buscando a felicidade num relacionamento. E eu ainda acho, Ramosito, perdão de te interromper, que apesar de nós falarmos tanto sobre a condição do solteiro, do servir, a bênção de ser, do casamento e tudo mais, ainda assim falhamos. Como igreja eu falo, né? Sim. Falhamos em relacionado a essa parte do discipulado. Uma certa vez eu conversando com um jovem, e aí ele me falando sobre uma pessoa que ele achava interessante, e aí eu perguntei, né, por que você acha essa pessoa interessante, né? Por esse motivo, esse aqui é bonita. Não, beleza, mas por quê? Porque isso aí é de Deus, ótimo, o Senhor falou, tem que ser aqui, ó. Nesse círculo aqui mesmo, não dá pra sair não. No meio do teu povo, viu? Vai buscar no meio do meu povo. É porque, meu irmão, assim, sim, tem que ter fé mesmo, né? Tem que agradar a Deus, tem que se aproximar com fé, tá? Mas por quê? Por quê? Aí depois de alguns apertos, né? Aí sai, né? É o cabelo, aí eu dei umas sugestões, né? É o cabelo, é o sorriso, é isso, é aquilo. Que beleza! Porque é natural, né? Mas o que eu tô colocando aqui é que a condição de não se falar ainda muito sobre a condição do ser solteiro. Eu acho que ainda se fala pouco. A beleza de ser solteiro. Eu acho que bênção de ser solteiro. A bênção porque, às vezes, eu acho que o solteiro se sente... Ele precisa sair daquela condição. Parece que é um anátema, né? Isso, um leproso. Porque, não, tem que... E eu acho que a igreja acaba perdendo, porque você não vê surgindo líderes solteiros. Sim. Eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. Pensando bem, eu ser líder é casado, né? Rapaz. Mas eu acho que essa questão de líderes solteiros, eu acho que já não entra muito na questão da busca pelo casamento. Eu acho que já entra numa outra questão aí que a gente pode até ter um outro bate-papo, mas tudo bem, vamos zipar. Agora sim, eu conheço e conheci pessoas que foram plenas de sua juventude sem pensar em casar. Algumas hoje estão casadas. Posso dar um exemplo aqui perfeitamente da minha irmã. Minha irmã, eu casei, minha irmã estava solteira e não tinha planos para casamento. Ela não observava ninguém, né? Não tinha interesse por ninguém. Trabalhava para o Senhor. Quem conhece minha irmã sabe que estava aí buscando fazer discípulo, pregando o evangelho, sempre ali bem no Senhor. De repente apareceu uma pessoa e que inclusive quando apareceu ela até ficou meio retraída a princípio, porque não é o que ela pensava. Ela não pensava em casar. E aí se pegou na surpresa de uma pessoa que, modesta parte, meu cunhado é top. Não tinha como ela não observar. Deus não dá o bom, Deus dá o melhor. Deus dá o melhor. Mas a minha fé é o quê? É porque ela viveu como estava nas escrituras. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Mas essa é a chave, Nando. Essa é a chave. Enquanto não... É isso, eu falo que o que combate muito é essa ideia romantista. Tá valendo, Ramos, tá valendo. Né? É licença poética para podcast. É isso aí. Então, eu vejo que eu conversando com alguns solteiros, essa guerra de conceitos, talvez falta fé também de buscar primeiro o reino de Deus. Deixa acontecer. Me permita parafrasear uma música que não é do nosso contexto secular. Mas eu canto aqui, do nosso contexto gospel. Mas deixa acontecer naturalmente. Olha aí. Engraçado que tem uma revelação por trás disso. Né? Quem ouvir, entenda.
Mas tá aí a beleza. Vamos deixar acontecer naturalmente. Os homens, né, os rapazes que andam comigo, sabe, todos eles já ouviram de mim isso. Gente, não há problema em você cuidar das irmãs. Anda com as irmãs, sejam gentis, cavaleiros. O problema é que eles não buscam ser. Quando um aparece, não, esse aí, tá gostando de tal pessoa. Não, ele só tá sendo o que todo homem precisa ser. Cuidar das irmãs, ser gentil. Um gentleman. Hoje eu não posso viver apenas pensando no desenvolvimento da obra, né? Eu tenho a família, que é a minha esposa, que vem antes. Porque assim a palavra nos ensina, né? A obra vai vir depois. Não quer dizer que é desprezo para a obra, mas tem prioridade nisso agora. Então agora eu vivo dividido. Essa é uma divisão, e aí eu quero trazer para nossa prática de vida, né? Para não achar que as escrituras é apenas filosófica, né? Hoje eu sou dividido. Hoje a gente está gravando esse podcast aqui, mas a minha cabeça também está na minha esposa. Por quê? Porque existe uma vida conjugal que precisa ser vivida. A minha tá na minha, que tem em casa lá me aguardando. Então tudo isso continua acontecendo. Mas enquanto eu sou solteiro, o que é que eu faço? Será que eu vou viver demasiadamente apenas pensando em aquilo que esse mundo pode proporcionar de coisas lícitas? Que para mim aí é que mora mais o perigo, né? Normalmente a gente, e aí eu vou colocar minhas estatísticas aqui, né? Normalmente a gente não se afasta da prioridade por conta das coisas pecaminosas, mas por conta das coisas lícitas. É muito comum a gente ouvir alguém aconselhar falando assim: você é solteiro, aproveite. Mas aproveitar o quê? Enquanto igreja, você tem que aproveitar sim, é o servir mais ao Senhor. Isso, claro, a gente não está colocando aqui um peso, colocando um peso sobre os solteiros. Nossa, eu casei, então agora você tá, vou te aliviar mais a barra para você aqui porque você é casado, né? Não, mas não é isso. Mas hoje a gente, querendo ou não, duela com o tempo, porque a gente precisa harmonizar as coisas, né? Mas um solteiro está desimpedido para isso. Eu fui solteiro, eu estava desimpedido para a obra do Senhor. Não sei se eu servi bem, mas busquei. Então fica aí, a procura da felicidade. A resposta é que vocês não vão achar no casamento. Tá? Vocês não vão achar no casamento. Isso é o momento. Está bem definido. É o momento do desengano aí, né? Isso. Maravilha. Tem que botar até um fundo musical para isso. Ele está quebrando correntes. Eu vou botar esse Stand By Me. Então a gente já sabe que a gente não vai achar no casamento, tá? O casamento ele vai nos proporcionar momentos de felicidade com toda certeza. Eu aqui posso dizer que quase 12 anos, mês que vem fazendo 12 anos de casado, tenho 12 anos de felicidade dentro do meu casamento. Mas quanto solteiro, a felicidade nós encontramos em Cristo. Estando solteiro, estando casado. Eu quero casar, Fernando. E aí, o que eu faço? O que você vai fazer? O que todos fazem. Servir ao Senhor. Vai servir ao Senhor, vai se organizando. E no momento certo, Deus vai fazer. A gente não pode se enganar, né? Senhor, Deus conhece o desejo do nosso coração. Coloca lá pro Senhor, Senhor, eu quero casar. Lancemos sobre Deus. Que beleza. As nossas ansiedades. Com direito a louvores. Esse tema ele surgiu em nosso coração porque a gente pensa e a gente vê para irmãos que se gastam demasiadamente, né, em busca da energia da vida dele nessa busca. E assim, em algumas realidades, né? Hoje a gente sabe aqui na realidade que a gente vive que nós não namoramos. Sim. Né? Mas em outras realidades. Que não, viu? Que não namoramos. Em outras realidades que namoram. E aí namora com uma, namora com outra em busca do quê? Não, é porque eu quero achar a certa pra casar. Cara... Enquanto vai procurando a certa, vai errando pelo caminho. Misericórdia. Seria muito mais fácil você se apegar a Deus e correr atrás de Deus. E Deus ia dar. Porque Deus fez com Adão. Não tem outra. Deus viu a necessidade lá de Adão. Diz só, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei
uma ajudadora que lhe seja idônea. E que ninguém erre nas escrituras com isso, viu? A necessidade nasceu no coração, não nasceu no coração. Quem percebeu a necessidade foi Deus. Exato. E nós sabemos, eu sabia da minha necessidade de casar. Porque eu tinha uma necessidade de casar, assim como vocês. E sei que os solteiros, eles têm essa necessidade em certo ponto. Talvez alguns não. E esses, ou se fizeram nunca, ou foram feitos por Deus. Mas, dentro dessa necessidade, colocar diante de Deus. Senhor, eu desejo o casamento. Que o Senhor me conceda. E vá viver. Não significa com isso que estamos dizendo para você, ó, não olhe para as irmãs, não. Pelo contrário. Olhe sim para as irmãs, senão você não... Olhar santo. Ninguém acredite, e isso aqui, eu creio, né? Não tenho embasamento para dizer ao certo, mas nesse coro aqui me sinto livre para dizer. Ninguém acredite que Deus vai fazer surgir uma irmã do nada. E diz assim, eis que aqui te dou. Eu aprendi que essa história de do nada aí, se criar alguma coisa, aí é só o Senhor pode fazer, viu? Foi só lá, viu? Foi só lá. Porque agora, Deus sim traz à existência o que não existe. Mas se Deus for trazer a existência, se Deus for trazer a existência para você que tem 19, 20 anos, eu quero lhe dizer que quando você tiver 40, talvez você case. Ô, companheiros, eu quero aproveitar essa oportunidade para... Aproveite, meu irmão, somos livres aqui, até a edição não poder partir para o episódio, mas... o horário. Não, fique em paz, fique em paz. Companheiro Nando, companheiro Fábio, você afirmou, nós não namoramos, mas eu acho que talvez a gente precisa esclarecer o que é não namorar. Porque são contextos, eu estou falando muito de contexto, é importante até para aqueles que estão vivendo no mesmo contexto que nós, o que é não namorar? Pronto, é muito simples. Não namorar, hoje o conceito namorar foi mudando, né? Isso. Foi mudando. Antigamente, e aí a gente vai vendo por filme ou por qualquer coisa assim, mas nós temos relatos de mais antigos, é que o namoro era aquele negócio de eu tô aqui, o pai dela no meio e ela do outro lado. Isso era um namoro. E ali ficava se discutindo o que fariam depois, né? Ó, a gente vai casar, e aí? A gente vai casar, ó, a gente vai comprar geladeira assim, a gente vai comprar uma casa assim, a gente vai alugar a casa. Isso era um namoro. Sim. Eram duas pessoas comprometidas que se programavam para um dia casar. O mundo foi mudando, o pecado foi se enraizando nesse mundo, né? E hoje, na verdade, nem se usa mais o termo casar, né? Hoje é ficar, é pegar, é seja eu lá nem o que sei for. mais se o ficar, né? Hoje Acho que o ficar ainda era da nossa época. Hoje o pecado tá aí alastrado. Mas quando a gente diz que a gente não namora, a gente tá dizendo que a gente não tem nenhum tipo de contato com a pessoa desejada. E o contato é físico, viu? Contato físico. O WhatsApp, mas se bem que tem que ter cuidado. A Bíblia, ela condena isso. Ela diz que todo contato antes do casamento é pecado. Quando a gente diz que a gente não namora, é isso. Não tô dizendo que a gente não se encanta por alguém. Porque eu me encantei pela minha esposa. Maravilha. Senão não teria casamento. Tem uns que dizem assim, não, é porque não pode sentir nada. Eu não creio nisso. Aí é Pinóquio. Eu não creio nisso. Você vai olhar pra pessoa e você tem que se encantar com a pessoa. E aí, você encantou e agora... Isso faz parte também, né? Claro, e agora faz o quê? Vamos seguir os passos corretos, né? Eu tô no ponto de casar, eu posso casar, hoje eu sou um homem... eu aprendi que existem algumas características para alguém poder partir para um relacionamento, né? Que é a questão de maturidade emocional, maturidade financeira, maturidade espiritual. O que seriam essas maturidades? Pô, eu não sou alguém que acabou de se converter, que não tem base de fé, mas eu preciso ser alguém que tem base de fé para partir para esse compromisso. Quando digo em relação a duas pessoas que são discípulas, né? Se eu estou no mundo, eu não preciso dessa base. Mas se eu sou um discípulo, sim. Porque a Bíblia ela tem mandamentos para o casado. E se eu sou alguém que acabou de se converter, eu não vou saber seguir isso. Então, hoje o conselho que nós damos para as pessoas que são convertidas é essa. Que tenha maturidade espiritual. Mas, fora isso, é maturidade emocional.
Não pode ser ninguém que tem a cabeça de criança, porque dentro do relacionamento você vai ter N momentos difíceis. E se você não tiver maturidade emocional para poder sustentar, e digo até assim, muito mais forte, o homem, porque o homem, Deus fez como cabeça, né? Deus fez cabeça, então se o cara for aquele cara que não tem maturidade alguma, vai ser bem complicado. Dentro disso, me levantou aqui uma preocupação, que é algo que a gente acaba talvez percebendo, que é por não namorar ou por não ter esse tipo de contato, né? Que o casamento é lícito fazer, na verdade é necessário. Contatos que foram feitos reservados. O Senhor criou reservado para o casamento, né? Sim. Façam escolhas erradas por conta disso. Por não ter, se abster e o querer tanto, acaba atropelando. Deixa a testosterona dominar o cérebro. E aí não dá. Aí entra no que aqui Nando estava comentando, né? Sobre a questão de maturidade emocional. Isso, amados, é algo que as escrituras não estão ali colocando como lei, mas que a vida do discípulo vai demonstrando isso, né? Sim, sim. Esses cuidados que temos, né? Porque se você entra em um casamento apenas pensando nas condições lícitas daquilo que você, entre aspas, né, não pode fazer, e eu falo entre aspas porque a condição aqui foi criada justamente para o casamento, você pode se apressar tanto que pode tropeçar. E aí entra algo que você estava compartilhando, Ramosito, que era nessa condição dos jovens. Hoje acho que aqui eu estou expandindo um pouco, mas qualquer coisa você volta para essa sua pergunta, né? Que você fez relacionada ao namoro. Mas que nós temos acompanhado jovens que se afastam do Senhor e na maioria das vezes é por condições de relacionamento. Sim. Ou quando nós vemos que não está mais conosco, não pertence mais a esse corpo de Cristo, está com um relacionamento. Então meio que a gente percebe que o que foi que atraiu tanto então para essa vida, né? É o querer aquele relacionamento. Mas isso significa que se casasse permaneceria? Não. Não estou colocando condições para permanecer, a não ser Cristo, né? Claro. É o amor ao Senhor, não é o amor ao casamento, mas o amor ao Senhor. Esse é o princípio, né? É o primeiro mandamento. Mas, querendo ou não, jovens emocionalmente não bem desenvolvido, uma fé que ainda não está bem alicerçada, aí vem o que nós chamamos de estar fundamentado, talvez proporcione toda essa condição para que Satanás venha se aproveite dessa abertura. Com certeza, com certeza. Eu não sei se foi o pai da psicologia que falou que tire a religião e seus problemas estarão resolvidos. Eu não me recordo. Não, né? Mas o Google vai nos dizer depois. Ou os ouvintes aí vão pesquisar no Google. A psicanálise ou da psicologia. Tire a religião. E eu penso que essa questão do namoro tem muito, eu acho, esse sofisma. Porque muitos acham que a questão não é rigor religioso. Explica sofisma pra gente aí, Ramos. É uma mentira, vou usar o que aprendi com o meu companheiro Fabrício. É uma mentira disfarçada de verdade. Olha aí. Gostei desse... Então, amados, eu estava pensando dessa questão, porque o inimigo aproveita desses maus entendidos para trazer um peso. E às vezes não namorar é um rigor religioso, não, porque aqui na igreja não pode. E aí, ouvindo vocês, eu estava me lembrando uma certa feita de uma irmã, Sônia. Deus abençoe a irmã Sônia, onde quer que você esteja. Eu nunca mais tive contato. E aí ela me parou, tinha isso em meia 18, 17 anos. E ela me chamou e aquilo marcou a minha vida porque eu vi o cuidado do Senhor para comigo na questão do que é santidade. Não é uma questão de rigor, não toque, não manuseie, porque isso não tem, como Paulo fala, isso não tem poder nenhum contra a sensualidade. Mas ele falou, Ramon, vem cá, meu queridinho. Imagine que você namora com Beltrana, depois namora com Ciclana, depois namora com Herculana, porque você está buscando a irmã correta. E nesse relacionamento você tem contato físico, você pega ali, você pega lá.
às vezes se contém, mas teve uma certa intimidade. Daqui a pouco você casa. Ou outro irmão casa com aquela irmã que você já manuseou. Agora imagine você se encontra os dois se encontram, e aí como é que fica o pensamento do... Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E ela falou, isso ofende a santidade do Senhor, porque Deus não criou, isso é confusão. Por isso é o cuidado do Senhor, não é uma regra religiosa austera. É cuidado de uns para com os outros. Quantos relacionamentos são quebrados pelo adultério? E imagine se você sai tendo intimidade com um e com o outro, aí você casa com uma pessoa que já teve intimidade com outra, de repente, em um momento de fragilidade, os dois se encontram e aquela lembrança vem à tona. Então, eu acho que aí faz parte do ser de santos. O que o Senhor, desde o Velho Testamento, né? Velho Testamento, ele nos convida. Esse convite à santidade é um convite prazeroso, não um convite de um peso, não. Ele sabe o prazer de Vocês ser estão no mundo, mas não pertencem a esse mas não mundo, pertence. né? Sim. E todo esse critério que o mundo utiliza é do mundo, não é de Deus. Então logo fica bem óbvio para nossas mentes que hoje sofre, e o sofrer aqui é a consequência da mudança, né? É a metanoia. De que, olha, se eu não pertenço a esse mundo, logo, tudo aquilo que é lei e regra do mundo, eu não participo. E todo esse contexto acaba nos levando, e aí a minha carga sempre vai apontando para essa condição. E o que fazer com isso tudo? O que fazer com esse desejo de se casar? Enquanto você é solteiro, enquanto está viúvo, o que é que eu faço? Aí as escrituras é clara, né? Continue vivendo para o Senhor e aproveite seu tempo, dedique-se mais ainda, porque você tem qualidade de tempo para isso. Vivemos hoje em uma cultura em que a expressão correria parece que não passa, né? Vem Covid, fica em casa, mas a correria permanece, né? Sempre. Eu vivo nesse mundo, eu tenho as minhas correrias, mas é preciso buscar tempo para o Senhor. Se eu tenho tempo vago para isso, por que não preencher com as coisas do Senhor? Será que viver apenas, aí vem aquilo que a gente estava conversando em off, né? Viver com a estrutura é suficiente? Viver em função da estrutura. Viver em função da estrutura. Cada congregação tem a sua forma de aplicar o princípio de Deus, né? Então acaba se criando, sim, uma cultura, uma estrutura, uma tradição. Mas nós não vivemos por isso, né? Isso é só um meio para praticar o princípio. E o princípio é buscar o reino em primeiro lugar. Então eu não preciso ter que a estrutura me faça, que me mova para que eu esteja fazendo a obra do Senhor. É muito fácil a gente pensar na nossa vida e ver que nessa timeline, né, nessa linha do tempo, existem pontos vagos ali e que podem ser preenchidos com as coisas do Senhor. É uma Netflix que às vezes é utilizada demais. Você tocou no assunto. Você está falando, Netflix Fabinho, não vai nos patrocinar agora. Olha aí. Fabinho, você estava falando sobre estímulo. Estava vindo a minha palavra estímulos. Porque a carta de Paulo, foi Paulo que fala aos solteiros de buscar as coisas do Senhor? Sim. Aí você me falando e eu estava pensando, hoje no século XXI, a quantidade de estímulos a vivermos uma vida contrária ao desejo de Deus é muito grande. Aí você citou Netflix, mas você observa uma série, eu acho que... tem Disney Plus, tem a Amazon. Não, as canções, sim, as novelas, então... as novelas crentes. Até as novelas gospels. Mas o que me vem à mente, amados, é a questão de que esses estímulos... Nós temos como minimizar a força desses estímulos em nós através do Espírito Santo. Amém. Mas isso requer disciplina. Sim. Porque se eu me exponho a esses estímulos,
Porque o inimigo sabe que é o poder da testosterona. Sim. Claro, Então, se eu tô me expondo sempre, seja nas minhas redes sociais, seja naquilo que eu assisto, Naquilo que eu escuto, naquilo que eu leio. muito mais eu vou ser estimulado. Aí fica, ô Senhor, eu não consigo ser santo, eu não consigo buscar o teu reino. Mas se você está se expondo desnecessariamente a esses estímulos. Eu estava comentando uma certa feita, eu gosto de um sambinha. Olha aí. Mas, acho que os ouvintes entenderam. Vaguinho. Entenderam e umas aí, palavras atrás. não, foi secular, Nando, é secular, porque a gente precisa levar os irmãos a entender algumas coisas que você ouve e não tem a dimensão do que aquilo faz na sua mente. Isso. Sim. Tem uma frase de uma música que depois eu parei. Como é que eu, um servo de Deus, posso falar isso? Eu vou citar aqui Alexandre Pires. Olha aí. Misericórdia. Estou fazendo amor Quando ele falou com Alexandre, outra eu disse, pessoa, Deus é mais. mas meu coração vai ser para sempre seu. Pronto. Horrível. O que esse sofisma pode destruir na mente de um discípulo? E aí, isso é um estímulo que às vezes entra sem perceber. Não, mas eu gosto de um pagodinho, Eu gosto de um sambinha, mas só num sapatinho. a seta tá vindo na mente. Satanás é estrategista. Ele não gasta munição à toa. A metanoia acontece aonde? Na mente. Logo a guerra é na mente. Na mente. E é exatamente aí, Ramon, onde nesse ponto que você está tocando, que a gente se encontra com 1001 problemas. Né? Por exemplo, as nossas preciosas e amadas, queridas ouvintes, irmãs, aí que são loucas. As flores. Elas são loucas por casar. Por quê? Alguns dizem assim, não, eu não sou tão louco assim. Porque elas Dá dislike encontraram- Nando, viu? Dá dislike só em Nando. elas encontraram em alguns filmes um projeto de homem e casamento que elas não vão encontrar nunca no mundo. Elas não vão encontrar. Eu tava citando para uma preciosa recentemente, a gente esteve junto conversando. Diga assim, sabe qual é o problema? Esse desejo todo que tem é porque olha lá em Richard Gere, Olha aí. galanzão, pá, chega. Já tô no asilo, viu? As mulheres ficam todas. Ai meu Deus, eu queria casar com um homem assim. Ou se não, qualquer outro ator que fez um papel de homem romântico, né? E disse, meu Quantas Deus. choraram com o Leonardo DiCaprio? No Titanic, né? Aí a gente vai. Afundou. Tem um filme que ele é muito. Ele rodeia muito no meio gospel, né? Que é aquele. Não me diga que... Um amor pra recordar. Rapaz, um amor pra recordar é antibíblico. É antibíblico. Há uma junção ali entre a luz e as trevas. O cara não se converteu, aí a menina se relacionar com ele. E o pai, que é pastor, permitiu. É brincadeira. É um filme sofismático. Mas ali a gente encontra o quê? Encontra um cara que não era nada e de repente começa a se importar, sabe? Isso para as mulheres é algo deslumbrante. Gente, meninas preciosas do Senhor, esqueçam esses filmes. Esqueçam. Vocês vão achar sim homens que são românticos, homens que cuidarão de vocês, mas não como exemplo desses filmes. Nenhum desses filmes você vai achar, porque ali é tudo para criar na mente de vocês o que o mundo quer que vocês acreditem. Vocês não vão de forma alguma encontrar isso. Agora vocês vão achar sim homens extremamente românticos que acordam às 4h30, 5 horas da manhã para trabalhar, para poder te dar aquilo que é bom para você, aquilo que você precisa. Olha aí a dica. Isso é romantismo. Se vocês não acreditam que isso é romantismo, é só vocês pensarem, vocês gostariam de acordar às 5 da manhã para trabalhar, para poder sustentar sua família? Eu acho que não, acho que vocês iam preferir acordar às 9, inclusive esses próprios homens que não acordar 8, 9 horas da manhã, poder ter um trabalho mais tranquilo, que não precisasse pegar engarrafamento. Viver só do podcast. Olha aí. Oh, glória. Mas por que eles fazem isso? Por amor, não é por qualquer coisa, sabe? Por isso que a gente diz, o solteiro, ele tem o direito de escolher. Na certa feita eu passei por uma situação no trabalho que eu cheguei em casa e lá e perguntou, seu amor, que foi? E
conversando com ela, disse, amor, larga esse emprego, você é um bom profissional, você consegue outro. E aí na mesma hora eu disse, amor, como é que eu vou largar o emprego? Eu tenho você. Por mais que eu saiba que eu como profissional eu posso arranjar outro, mas nesse meio tempo, pra arranjar outro, sabe? Existe a preocupação na minha mente. Agora, eu falei pra ela, se eu fosse solteiro, meu bem, não tenha dúvida que eu chegava em casa hoje, né? Se eu morasse com meus pais, eu disse, sai do emprego. Isso é muito romântico. Sai do emprego. Pra mim isso é romantismo. É muito amor. Você tá colocando a pessoa na frente. Mas claro que existem outros momentos de romantismo. Ela trabalhava. Certa feita eu fui buscar ela no trabalho com um buquê de rosas. Olha aí. Mas isso é padrão Hollywood. Não é padrão Hollywood não, gente. As pessoas pensam que isso que é. Mas as mulheres que estavam lá, que não eram acostumadas com isso, se derreteram. Ai meu Deus, ele trouxe flores pra ela. Gente, isso precisa ser o natural da nossa vida. E vocês, irmãs, vocês vão encontrar isso. Vocês vão encontrar isso em seus maridos. Mas não no cinema. Mas não no padrão que o cinema traz. Que inclusive, em alguns momentos, quero dizer pra vocês assim, que é um dos filmes que esse gênero de filme que eu menos gosto de assistir. Né? Porque... Não indique, não. Porque, ele traz uma mentira tão... Nando, eu indicaria A Bela e a Fera. Eu acho que traduz mais do que a gente tá querendo falar. Se você quer o Eu indicaria Shrek, até tal Shrek, né? Mas tudo bem. Cuidado aí com... Mas aqui Vamos ter cuidado com a indicação de aqui nas brincadeiras, aqui não tem indicação nenhuma, tá? Eu assisto e não indico. Não tô indicando nada aqui, mas enfim. Então assim, só pra concluir, Sim. né? Esses filmes, aí a gente vai ver a mulher ou o homem larga a mulher, larga o marido. Fornicação, se apaixonou adultério. por um cara que era fantástico, por uma mulher que era fantástica. Não é porque ela cuidava de órfãos. Não é porque ele, o cara largou tudo pra poder cuidar de um hospital, não sei o quê. Foi atrás do amor verdadeiro. Gente, é tudo mentira. Largou a mulher, largou o marido pra poder ficar com outra pessoa. Ah não, porque o marido era aquele cara ruim. Ele era grosseiro. Ele não era grosseiro. E a gente romantiza essas coisas. Sabe? A gente precisa ter um cuidado. Irmãs, minhas preciosas e queridas irmãs, isso, hein? tenham um cuidado com isso, porque vocês vão se decepcionar. Vocês vão se decepcionar porque não é a realidade que nós vivemos. Rapaz, isso ainda me lembrou que, infelizmente, vivemos em um contexto como igreja, né? E aí eu tô falando da Assembleia, né? A igreja que Cristo vem buscar, né? A universal. A universal. E não é essa que vocês estão pensando, eu não vou fazer propaganda aqui. Mas que tem irmãos que pensam assim, que não encontraram o amor verdadeiro, não encontrou a pessoa certa, que não era essa ou era esse que o Senhor queria, e aí entra naquele contexto do adultério, porque é casado, perigoso. Aí entra nesse recasamento. E aí, com tantos conflitos que temos, né, relacionado a uma palavra tão clara, graças a Deus, onde nós congregamos, temos essa clareza, não porque somos melhores, mas porque o Senhor tem nos revelado essa santidade, que não é só apenas para os solteiros, mas para o prazer da santidade, né? A beleza da santidade. A beleza da santidade, porque a santidade é o Senhor, né? Amém. Ser separado, né? De ser separado. E toda essa parte, vou chamar de cinematográfica, acaba contribuindo para essa cultura de influenciar. Porque não é só apenas filme, livros, e eu não estou falando aqui da literatura romance, tá? Que é uma forma de escrita, né? Mas do conteúdo em si. Sempre uma aventura. Quer ver um livro que traz muito romance? E aqui eu não estou jogando pedra, nem só estou citando. O Segredo da Borboleta Tia. Nicholas Sparks, né? Que é um autor. Tem muitos livros dele, mas normalmente é sempre relacionado a algum tipo de romance, que algum filme, como por exemplo, Um Amor para Recordar. É de Nicholas Sparks, se eu não me engano, o autor do livro. Se eu não me engano, hein? Talvez os ouvintes aí possam me corrigir, aí eu vou descobrir quem é que já assistiu, mas enfim. E tantos outros. Então livros, são filmes, a música, né? Amados, são aqueles meios que estão ao nosso redor e que são lícitos até, né? Ninguém aqui está condenando a música, a leitura, que não seja da escritura, ninguém está condenando aqui que não lê outras coisas.
que não assistam Netflix, Amazon, Disney Plus ou o que seja, não é condenando essas coisas, mas a verdade é que nós estamos vivendo em um meio em que se você... Aqui é o cenário bang bang, tá? Só que ao invés de a gente estar com armas, nós estamos com peneiras. Temos que andar com peneiras o tempo todo. E peneirar bastante. Passa por 1, 2, 3 e às vezes não vai ficar nada, então você esquece. Porque é muita coisa que o mundo... E Satanás tem usado isso, né? Uma estratégia, né? A velha estratégia, né? A velha estratégia. A mentira até hoje, né? Mas se você comer, você vai morrer mesmo? Foi assim que Deus disse? Foi assim. Então você vê isso nos filmes, vê na música. E infelizmente temos muito dos nossos solteiros, tanto jovens como aqueles solteiros já amadurecidos. E viúvos, eu vou incluir viúvos aqui, porque às vezes a gente esquece que viúvo pode se casar. O cônjuge morreu. Está livre para casar com quem livre quiser, contanto que seja no Senhor. Contanto que seja no Senhor. Então, pode também correr o mesmo risco que um solteiro que nunca casou. De fazer escolhas segundo este mundo e não as escrituras. Escolha segundo a testosterona, né? É uma palavrinha chatinha de falar. Testosterona. Aqui, nessa edição aqui, eu tô pensando em deixar livre como foi gravado, tá? Já embolei palavra aqui. Mas é isso aí, é o nosso bate-papo aqui sobre Em Busca da Felicidade, o que não me contaram. E assim, amados, talvez todos nós temos opiniões, né? Eu acredito que aqueles que vão estar ouvindo também têm as suas opiniões, que concordam ou discordam. Agora é bom, se você não concorda, deixa registrado por favor, ou no nosso Instagram. Dislike tá valendo, a gente não se preocupa muito não. Eu não diria dislike não. Não dê dislike não. Mas nos diga por que não. Eu acho que é interessante. É até algo que eu queria dizer pra vocês aqui, fugindo do tema. É que pra mim é algo bem desagradável essa questão do dislike. Porque a pessoa ela dá o dislike e ela não diz o porquê. Por que você não gostou? Nos dê a oportunidade de saber por que você não gostou, né? E até nos ajudar se você não gostou. Aí você, em vez de dar o dislike, você diz, ó Nando, eu não gostei daquilo que você falou não, porque eu penso assim, 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 assim. Quem sabe você não esteja me ajudando aí a pensar como você. Porém, se você deixou lá uma mensagem pra mim ou pra qualquer um dos companheiros, saiba que você vai receber... Não deixe pra mim, não. Vai receber uma resposta para que a gente converse e que a gente consiga chegar aí a um entendimento comum, porque eu acho que essa é a beleza de vocês nos ouvirem. Escrituras, é isso aí. Mas se inscrevam lá no canal, deixem lá o sino alerta para quando surgir novos episódios, lembrando que temos novos episódios toda sexta-feira, Deus permitindo. Vai estar aí no YouTube, também vai estar no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, no Deezer, Amazon Music, né, que é a Amazon Podcast, na verdade, e tantos outros, tá? Esse trabalho que nós temos feito aqui, cremos que é uma obra feita para o Senhor. Amém. Por Ele, por meio dele, para Ele, né? Todas Amém. as coisas. É isso aí. Então, amados, fiquem com o Senhor. Pego aqui a ideia do meu companheiro sobre deixem aí suas mensagens também, tá? É aquilo que vocês concordam, discordam. Nos ajude aí a cada dia mais estar caminhando aqui nessa obra do podcast. E é isso aí.